Antes de continuar, eu tive aí perguntas da Júlia, de mais alguém que falou comigo, eu não lembro. Dúvidas, para a gente não acumular dúvidas, que não é bom, né? Então, nós vimos aí que eu tenho que definir missão, visão de futuro e valores da empresa, definir o objetivo tem que ser hierárquico, consistente, quantitativo e realista. E aí detalhamos um pouco mais a missão e a visão. O que vocês têm para comentar sobre isso? Dúvidas? Professor, só fiquei em dúvida em valores. Valores são as atitudes que a empresa quer ter, pro- quer mostrar para o público, é isso? É. Os valores são aqueles assim, ó. Eu falo para você, eu quero que perfil de pessoas para trabalhar comigo? Ah, eu quero pessoas que sejam responsáveis. Hum. Professor, Sim? desculpa, os valores, então, eles estão meio que conectados à imagem da empresa. Por exemplo, o funcionário vai representar ela de algum jeito. Então, isso está ligado aos valores? Então, e os valores, Vinícius, eles servem justamente para você deixar claro para as pessoas o que você espera das pessoas. Então, quando eu digo, eu quero pessoas responsáveis trabalhando comigo, um exemplo. Aí eu contrato uma pessoa que é fora de série. Quando senta para trabalhar, é o melhor que tem. É o craque do time, certo? Só que é o seguinte, você não pode contar com ele. Ele falta, chega atrasado, você dá prazo para ele fazer alguma coisa, ele não cumpre. Então, essa pessoa não está agindo dentro dos valores da empresa, porque a empresa vai assumir compromisso com clientes e, quando ela assume o compromisso, uma vez ou outra pode acontecer uma eventualidade dela não cumprir o prazo. Mas isso tem que ser por eventualidade e não já previsto porque tem aquele funcionário que você não pode contar com ele. Entendeu? Então, outro valor que eu posso colocar, eu quero pessoas que sejam éticas. Então, o que é ser ético? Poxa, eu não vou falar dos meus clientes fora do ambiente de trabalho. Por quê? Porque quem trabalha com marketing de uma empresa tem acesso a informações que são confidenciais, informações que podem prejudicar a empresa caso o concorrente fique sabendo. Então, ser ético, né, é saber separar. Eu estou no ambiente de trabalho, o que eu vejo ali, eu não posso levar lá para fora. Entendeu? Então, quando os donos da empresa, os diretores, os gerentes, definem quais são os valores, é para que todos saibam o seguinte, ó, você quer trabalhar comigo? Você não é obrigado a trabalhar. A gente escolhe onde vai trabalhar. Mas se for trabalhar comigo, eu espero que todos que trabalham comigo sejam responsáveis, que tenham iniciativa, busquem solucionar problema, sejam éticos. E daí tem uma infinidade de valores que cada empresa acaba adotando. Eu não vou colocar os 200 valores lá. Eu vou selecionar aqueles 5 ou 6 valores que são, na minha visão de dono, de gestor, os mais importantes para a empresa. Que não vão bater, por exemplo, com os valores da outra empresa. Porque quem está definindo aqueles valores é outro profissional, que tem outra cabeça. Okay? Por exemplo, até na formação que nós temos, muda os valores. Você pega um advogado que montou uma empresa. Os valores para ele vão estar ligados sempre à questão legal, à questão, como é que se diz? Legislativa, tal. Ele vai ter essa característica. A empresa dele vai querer andar sempre nos trinques ali na questão legal.
Pega o engenheiro. Quais são os valores para ele? Vão estar associados a coisas exatas. Cumprir prazo, a isso, aquilo. Pega uma empresa fundada por vocês, que são design aí, né? Os valores vão estar associados à criatividade, à curiosidade, sei lá. Então, os valores expressam muito a forma de pensar de quem está fazendo a gestão da empresa. Tá? Aí a definição, depois eu vou mostrar aí, mas está aqui na minha frente, né? Os valores devem estar presentes e ser compartilhados por todos os funcionários, pois são eles que influenciam como devem ser os comportamentos e atitudes e as decisões tomadas por cada um dos funcionários. Professor, então, resumindo, seria as características que a empresa busca para seguir, é isso? Isso. Que todos sigam aquelas características. Completando a frase, né? Os valores são os princípios e as crenças que servem como guias e parâmetros para os relacionamentos entre todas as partes envolvidas. Então, no meu relacionamento com vocês, de vocês entre vocês, com os seus clientes. Então, são aquelas palavrinhas-chave que falam assim, você está fazendo bem para a pessoa? Não. Então, você não está dentro dos valores que eu almejo. Entendeu? Entendeu? Professor, Sim, Vinícius. o senhor pode dar mais um exemplo de algum valor? Porque os valores como ética e responsabilidade parecem valores mais gerais que, tecnicamente, todas as empresas estariam procurando nos funcionários, porque quem não iria querer um funcionário que não seja responsável, que não seja ético, não é? Sim, só que, às vezes, aquela gestão da empresa, se você for falar numa Alemanha, por exemplo, colocar como valores ser responsável, não tem nas empresas alemãs, muito provavelmente. Por quê? Porque o alemão já é responsável. Entendeu? Muito provavelmente, numa empresa, num país muito certinho como a Alemanha, os valores estejam associados à pessoa ser mais arrojada, ser mais criativa. Então, o que parece normal para a gente, tá? Em alguns lugares não tem isso, porque, por exemplo, ser ético. No Japão, ser ético não está lá nos valores da empresa japonesa. Sabe por quê? Porque se o cara não for ético e ele for pego, eles têm uma cultura tão radical, né, que ele se suicida. Certo? Já teve um monte de presidente de empresa, gestor no Japão, que foi pego em algum deslize dele e ele vai e se suicida. Então, você colocar ser ético no Japão, ninguém coloca, porque ser ético é pré-requisito para todas as pessoas. Entendeu? Então, para a gente aqui, como nós temos um problema de uma ética flexível e tal, tem empresa que coloca a ética. Mas vamos pegar um exemplo aqui, ó. Exemplos de valores de uma empresa. Então, vamos ler aqui, ó. Exemplo de valores. Inovação. Agora está em moda. Eu quero que o valor da empresa as pessoas pensarem em inovação. Como pode inovar? Integridade. É uma soma de ética, moral e tal. Integridade. Responsabilidade. Paixão. Olha, nós queremos que um valor compartilhado por todos na empresa seja paixão pelo que está fazendo. Quero sentir que você curte aquilo que você faz, fazendo bem para aqueles clientes que você atende. Outro valor que tem aqui, colaboração. Tá muito em moda também, as pessoas colaborarem umas com as outras. Eu já terminei meu serviço, cruzo o braço, estou esperando para ir embora. E você está vendo o seu colega do lado se matando, não vai conseguir cumprir o prazo dele. Mas eu já fiz a minha parte.
Hoje as empresas valorizam pessoas que, sem alguém chegar e falar assim, ó, ajuda ele ali, que toma a iniciativa e colabora. Já fiz a minha parte, onde é que eu posso ajudar para que todos atinjam os objetivos? Diversidade, outro valor. O que é diversidade? Respeitar as características de todos, né? Diversos, né? Sem preconceitos. Quero um ambiente que aceite as pessoas do jeito que elas são. Tá? Fala, pô, mas isso é um valor? É. Por quê? Até bem pouco tempo não se falava em diversidade. Não tinha isso aberto explicitamente. Agora não. As empresas colocam, o dono da empresa fala, ó, eu sou adepto de respeitar os valores de cada um e nossa empresa vai ter um valor principal aqui, que é diversidade. E vamos começar pelo seguinte, ó, o equilíbrio entre homens e mulheres trabalhando na empresa, vou dar oportunidades, não tem distinção de salário, no mesmo cargo o homem ganha igual a mulher, né? Não vou ter preconceito em relação a escolher a cor de cada funcionário, eu quero ter um equilíbrio, certo? Dar oportunidade para todos, igualdade, diversidade. Opção sexual, diversos. Isso não vai ser impeditivo na nossa empresa e todos que trabalharem na empresa têm que ter esse pensamento. Se não tiver, não serve para trabalhar na empresa. Tá certo? Qualidade. Por qualidade. O que é qualidade? Não é fazer 90% bom. É fazer 100% bom. Porque se cada um fizer 90% e um tiver interligação com o outro, o 90 de um vai para o outro, 90 dele vira 81, 90 de 81 vira 72, 90 de 70 vira 60, 90 de 60 vira 50, e no final a empresa está atendendo com 40% de qualidade só. Então, pensar em qualidade é, nós vamos buscar qualidade 100%, todo mundo. Tá? Não vai aceitar falhas. Ah, vamos ver outro aqui, ó. 17 exemplos de valores de uma empresa. Vamos abrir para ver o que eles falam. A empresa aqui, algumas empresas que eles citam, foi a Gerdau. É uma grande empresa brasileira aí. Né? Deixa eu ver os valores que eles colocam. 17 aqui. Aqui. Ó. Valores da Vale do Rio Doce. Agir de forma correta. Opa. A vida em primeiro lugar. A Vale do Rio Doce trabalha com muita problema de segurança, né? Teve até esse caso de Brumadinho recentemente aí, né? Mas a vida em primeiro lugar. Valorizar quem faz a nossa empresa. Valorizar os funcionários, colaboradores e tal. Crescer e evoluir juntos. Cuidar do nosso planeta. Fazer acontecer. Por trás de fazer acontecer tem iniciativa, criatividade, tem um monte de palavrinha. Aí eles colocaram fazer isso. Professor, parece até irônico até os valores deles, né? Porque preservar o meio ambiente, aí eles jogam tudo aquela, mata tudo aquilo de gente lá, não faz sentido. Então, tinha olha até só. que tirar isso aí do site aí. Mas você já viu em matemática lá, quando você estudou no colégio, tinha um item que era infinito. Era um 8 deitado. Lembra daquilo? Lembra do 8 deitado que o pessoal chamava de infinito? Tem muita gente que tem uma tatuagem dessa no pescoço. Isso. O infinito não existe. Certo? Ele é um conceito. Quando uma Vale do Rio Doce coloca esses valores aí, é para que as pessoas que estão trabalhando lá
busquem constantemente essa situação. Daí você fala, mas eles poluem. Tá. Tem determinadas poluições que são inerentes àquele trabalho. Você fala, mas não deveria ter. Aí não tem aço. Não tem aço, você não consegue construir a geladeira, a bicicleta, o carro. Então, tem certas coisas que o homem sabe que não é o melhor que ele deveria fazer, mas que ele tem que fazer por uma questão de sobrevivência até da sociedade. Então, eu sei que eu estou poluindo quando eu faço mineração, mas eu vou tentar fazer o menor estrago possível. Então, eu faço lá, por exemplo, Brumadinho. Era uma lagoa de dejeto da mineração, ok? Que foi construída segundo os parâmetros da engenharia, só que como foi há 50 anos atrás e tal, os parâmetros foram sendo perdidos até que aconteceu um acidente. Você fala, mas teve negligência. Ok. A empresa pagava, se você olhar o processo, né? Eu, como venho da área industrial, sempre me preocupei com isso, existia toda uma auditoria internacional até para avaliar se aquela represa era segura ou não, certo? Aí teve negligência de alguém, teve isso, teve aquilo, mas a empresa em si, ela não quer ter um acidente como aquele. Entendeu? Por mais que o cara seja empresário e queira gerar resultado, ele não acorda de manhã e fala, eu vou negligenciar para matar não sei quantas pessoas. Certo? É isso que a gente tem que entender. Você, por exemplo, quando você estiver à frente da sua empresa, você não vai querer fazer mal para as pessoas. Mas pode ser que você tenha um problema na sua empresa e tenha que demitir no mesmo dia 50% dos seus funcionários. Esse funcionário Professor, você mas demitiu. fazer vista grossa para algumas coisas é negligenciar, né? Então, mas Você está assumindo o risco, né? o fazer vista grossa, uma empresa que tem lá 50 mil funcionários, tem um monte de gente responsável por várias áreas, né? Quando você tiver a sua empresa, você vai assumir a responsabilidade, como a Vale assumiu a responsabilidade pelo acidente, está reconstruindo, está indenizando, está fazendo tudo, né? Mas existe uma cadeia de decisões que não chegou no dono da empresa e falou para ele, nós vamos negligenciar aquilo lá. Não existe isso. Tá? A gente tem que imaginar o seguinte, tá? Se não existisse a empresa, não teria o problema de meio ambiente. Mas o Brasil não teria o equivalente a 20, 30% da riqueza dele, porque é o que gera com a mineração no Brasil. Certo? Então, ninguém acorda para fazer mal para as pessoas. Existe negligência por imperícia, a pessoa estou há 30 anos aqui, nunca aconteceu acidente, não vai acontecer, não. Você vai dirigir, vocês devem dirigir. À medida que você vai pegando confiança, que você acha que não vai acontecer acidente, é a hora que você dá uma deslizada e acontece. Eu sempre falo para meus filhos, você tem que sempre respeitar que você tem uma máquina de 1 tonelada na sua mão, certo? Que se bater numa pessoa, vai matar. Se bater numa bicicleta, vai matar. Se bater numa moto, vai matar. Se um caminhão bater em você, você vai morrer. Então, não negligencie achando que já domina aquilo lá, que é a hora que você vai sofrer acidente. E muitas vezes, acidente em empresa, acontece isso. Eu trabalhei na Votorantim em Jacareí durante 10 anos. Né? Não foi tudo em Jacareí, foi um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, mas na Votorantim. Eu já estava em São Paulo, um dia teve um acidente na minha área, onde eu fui
é responsável em Jacareí. Eu, na hora, saí de São Paulo e vim para ver o que aconteceu. Por quê? Era uma máquina que tinha 2 rolos, tipo rolo para fazer massa de pastel. E uma pessoa caiu entre esses 2 rolos, morreu. E eu não me conformava que tivesse acontecido aquilo, por quê? Porque a máquina fica dentro de um cercado sem ninguém trabalhando lá. As pessoas trabalham fora da máquina. Se você pular aquela grade, tem sensor de presença que desarma a máquina. Se você abrir o portão, desarma a máquina. Certo? Então, tudo que se pensou em segurança foi feito para evitar. Ok? Como é que esse cara morreu? A empresa teve que indenizar a família, teve que responder processo, teve tudo. Provavelmente, se eu tivesse ainda como responsável pela área, eu teria sido chamado a responder. Mas eu já não estava mais, já estava em outra área. Mas fui lá para ver. O que vocês analisaram? Como é que esse cara entrou dentro da máquina? E a única explicação, e depois disso foi colocado câmera até para filmar o que acontece na máquina, não tinha câmera. A única explicação é que tinha uma ponte rolante para levar o produto até a máquina. E esse cara subiu em cima dessa ponte, escorregou e caiu da ponte dentro da máquina. Só que ele não podia ter subido ali, não. Só que é aquela situação. O cara era um cara que trabalhava há 20 anos com aquela máquina, achava que dominava, conhecia os macetes da segurança da máquina. Tá? Vamos dar um exemplo disso. Nas empresas tem prensa. A prensa é uma coisa metálica que desce para cortar o material assim. Ali tem X toneladas. Se você puser a sua mão, ela descer para a sua mão. Braço, descer para o braço. Ela nem sente que fez isso. Como é que você faz para o cara abastecer a prensa e a prensa não cortar a mão dele? Então, tem dispositivo de segurança nas prensas em que o cara põe a peça, ele tem que pegar as 2 mãos, não dá para fazer com uma só, e apertar 2 botões ao mesmo tempo. Ok? Para garantir que ele não está com a mão lá embaixo quando descer a prensa. Tá? A gente tem CIPA nas empresas, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. A gente analisava acidentes que vinham de outras empresas. Essa veio de uma empresa de São Paulo chamada, não me lembro agora. O cara era muito experiente. Para aumentar a velocidade do trabalho dele, ele conseguiu colocar um dispositivo que, ao invés de ele apertar um botão, ele só tinha que apertar um botão e a máquina descia. E ele tomava cuidado. Muito tempo ele usou a máquina desse jeito. Só que um dia ele bobeou e perdeu a mão. Certo? Então, você fala, o empresário fez o cara perder a mão. O empresário está lá, em outro país até. O pessoal de segurança do trabalho tenta encontrar todas as soluções possíveis. Às vezes é negligência, como foi no caso de Brumadinho. Às vezes é autoconfiança, como foi o caso lá da Votorantim, o caso desse cara aí que eu relatei, que perdeu a mão. Né? Agora, é muito mais fácil para quem está distante atacar. Entendeu? E a gente é influenciado, se você não estiver próximo do que está acontecendo, você é influenciado a ver tudo aquilo. E olha, eu não estou defendendo, não. Certo? A empresa tinha que ter checklist para evitar que acontece. Né? Mas uma hora ou outra acontece. E não é por causa disso que se fala, mas os valores dela não foram cumpridos.
Esse é o almejado pela empresa. Ela espera que isso aconteça. Mas no meio do caminho, tem deslizes. Vamos pegar outro. Na Adidas. Incentivo à disciplina e à humildade. Inclusão em todas as comunidades globais. Autenticidade, comprometimento, honestidade. A Nike. Inovação, modernidade, foco nas necessidades do público, combate ao preconceito no esporte e encorajamento a novas conquistas. Coca-Cola. Então, o que eu queria pedir para vocês que acabou a aula? Eu me empolgo aqui, nem vi que já acabou. Entra na internet, eu fiz isso. Ó. Eu entrei na internet e coloquei exemplos de valores de empresas. Coloque exemplos de missões de empresas. Exemplo de visão de futuro de empresa. E aí, vê e se encontrar alguma coisa que deu discussão, como agora, no caso da Vale, né, e até consistente, né, a Vale está pagando uma fortuna pela falha que ela cometeu, a gente discute, porque é isso que vai formando na nossa cabeça os exemplos. E nessa pesquisa que vocês fizerem, vocês podem encontrar missões, visões e valores que têm a ver com você. Você fala, puxa vida, isso aqui serviria bem para a empresa que eu penso em ter um dia. Entendeu? Beleza? Vocês estão ainda aí? De boa, professor. Deixa eu ver. Eu nem compartilhei a Certinho, tela. prof. Então, Professor, você vai fazer chamada agora? eu já fiz. Só tinha duas ou três pessoas que não estavam presentes. Você não estava presente? Quem era? Eu tava, sim. É que geralmente você faz duas, né? A Luana. Não, eu faço uma só, e aí quando eu vejo, por exemplo, que uma pessoa que não estava entrou, aí eu falo, vou fazer uma outra, porque eu vi que agora o Denner entrou, por exemplo, né? Como quase aconteceu. Eu estava fazendo chamada e o Denner não estava, eu já tinha dado falta para ele. Mas em seguida, antes de eu terminar a chamada, o Denner entrou. E eu fui lá e dei presença para ele, então não precisei voltar depois. Então, se ninguém chegou depois que eu fiz chamada, eu não tenho por que fazer outra, está feita a chamada. Tá bom? Tudo bem, então, professor. Bom final de semana para vocês. Ó, uma dica antes do Vinícius falar. Eu já vou colocar a gravação de hoje lá no sistema, né? E, além disso, eu vou colocar os links das aulas editadas do ano passado, porque daí lá tem título, eu corto os blá 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 furado que eu falo, ou que eu dou uma pergunta e ninguém fala nada, fica um tempão parado sem falar. Então, lá está limpo esse material. O que eu estou colocando agora, eu estou colocando do jeito que está aqui, certo? Então, eu vou colocar o link e vocês podem usar o que vocês acharem melhor para vocês, tá bom? O Vinícius queria falar alguma coisa? Ah, professor, foi só um pedido só do Lucas Mateus, se eu não me engano, porque ele estava participando de todas as aulas, só que depois que essa aula caiu e voltou agora nessa última vez, acho que faltavam uns 20 minutos para a aula acabar. A internet dele caiu e ele não conseguiu voltar para a aula até agora. Mas ele estava na hora da chamada, não estava? Tava sim. Foi um pedido só dele de avisar porque que ele sumiu agora. Ah, joia. Está presente, tá bom? Então, Bom acho que é isso, final de semana professor. para vocês. Até a semana que Boa vem. noite. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.